Shalom, Haverim! Shalom, amigos! Que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, vocês estão no canal Techuvá Total. Hoje é terça-feira, e terça-feira tem o quê, pessoal? Hein? Alô? Momento do Hebraico! Que programa sensacional! Que programa maravilhoso! Estudar o hebraico bíblico com textos bíblicos. E vocês escolheram para a quinta temporada estudar o hebraico bíblico com textos bíblicos do livro de Iov, também conhecido no português como Jó. Então nós vamos, sem demora, para o capítulo 15. Hoje estudaremos versos do capítulo 15. Esse capítulo 15 é mais uma vez, é a segunda rodada de respostas, de palavras, de insultos, de julgamentos dos amigos de Iov. Nós já tivemos a primeira rodada completa. Cada um dos três falando e Iov respondendo cada um dos três. Iov acabou no capítulo 14 de responder o último, o Tsofar. Agora voltará para o primeiro, vai falar novamente, assim como os outros dois também vão falar. E Iov, em cada intervalo de um dos amigos, Iov, claro, não deixará nenhuma palavra dos amigos sem resposta. Então vamos lá, para vocês observarem como é triste, como é horrível a pessoa utilizar a palavra do Eterno, utilizar textos bíblicos para julgar, para condenar, para desfazer, para agredir o próximo. O ser humano é o mesmo e continua a fazer isso até os dias de hoje, principalmente os religiosos e ligados à religião. Línguas afiadas, ávidas para julgar, para condenar o próximo. E utilizam textos bíblicos para justificar seus julgamentos, suas condenações. Continua da mesma forma o ser humano. E este livro, ele existe exatamente porque o Eterno quer alertar a humanidade que não deve jamais fazer isso contra o próximo. Jamais. No final, vocês vão ver o resultado desses três amigos. No final, vocês vão ver o resultado, a recompensa de todos esses atos. E se você ler os textos sem entender o contexto, vocês vão dizer, tudo que esses amigos estão falando é algo bom, algo correto, algo que está na Escritura. Em nenhum momento, os amigos de Iov, eles utilizam palavras de baixo calão. Em nenhum momento, eles utilizam palavras degradantes. O pior de tudo é que eles utilizam a própria Escritura Sagrada, conceitos bíblicos, conceitos que estão na Escritura. Porém, a única diferença é que eles utilizam a Escritura para condenar, para julgar o próximo. Quando a função deles era exatamente acolher. A função deles era exatamente confortar. A função deles era exatamente abraçar. A função deles era exatamente carregar um pouco deste peso que estava sobre os ombros de Iov. Mas eles fizeram algo completamente diferente. Colocaram mais peso, colocaram mais espinhos, mais cargas. Porque cada julgamento desse, cada palavra dessa, é uma tonelada nas costas de um homem que está totalmente ferido, abatido, arrasado. Muito bem. Vamos lá
nessa noite, terça-feira, estudar exatamente textos do capítulo 15. Como vocês vão ver, não é Iove falando, nem o Eterno falando. É muito importante, antes de vocês pegarem qualquer texto bíblico, de qualquer local da Escritura, vocês verificarem quem está falando e para quem está falando. Não se pode pegar um texto bíblico aleatório, abrir assim a Bíblia aleatoriamente, ler o texto e falar, esse texto aqui. Tem que verificar quem disse o texto. Porque quem disse esse texto aqui sequer tem a aprovação do Eterno. Tem que ficar em mente com isso. E não utilizar textos só porque está na Bíblia, utilizar textos totalmente fora de contexto. Capítulo 15, eu vou ler os 6 primeiros versos desse capítulo 15. Va'ya'an, esse termo aparece bastante no livro de Iove. Tanto relacionado a Iove, como também relacionado aos seus amigos. E vem do termo aná, que quer dizer responder. Aná com ain, não com aleph. Seria rogar. Va'ya'an, e respondeu Elifaz. Lembre-se, nós estamos falando da região de Esav, nós estamos falando de descendente de Esav, descendente de Esaú, todos eles, inclusive o próprio Iove. Elifaz é um nome é um nome típico dos filhos de Esav, Esaú. É só você olhar a genealogia de Esav no capítulo 36 de Gênesis. Bereshit 36. Sheloshim Veshesh. Bereshit Sheloshim Veshesh. Gênesis 36. Vocês vão ver a genealogia e um dos primeiros filhos de Esav é exatamente Elifaz. Va'ya'an Elifaz ha-Teimani, e respondeu Elifaz, o descendente de Teimã, Teimani, ou seja, filho de Teimã ou descendente de Teimã. Va'yomar, e disse, o que ele responde para Iove, depois do que Iove disse na aula passada, no capítulo 14, que estudamos na aula passada. Re-Raham, Raham, sábio. Artigo definido, re aqui. O sábio, ele está dizendo de Iove. Ele chama Iove de sábio. Mas observe o sarcasmo desse homem. Ele não chama palavras de baixo calão. Ele não usa palavras agressivas, no sentido de serem, por exemplo, ele não chama Iove de Hamor, seu burro, seu jumento. Não. Mas são palavras sutis, sarcásticas, que são piores até do que essas palavras diretas. Por exemplo, ele chama Iove de sábio. Ha-Re-Raham, ou Ha-Raham, o sábio. Iane responde Da'at Ruach. Ele diz, o sábio, apontando para Iove, responde Iane. O que é Da'at? Conhecimento, gente. Da'at Ruach responde conhecimento de vento. Conhecimento de vento. O que é isso, conhecimento de vento? Conhecimento de vento, o que é isso? Olha só, tem mais de 3.000 anos esse diálogo, numa região remota, onde hoje é o sul de Israel, território na época, território dos descendentes de Esav, ali na região do Monte Seir, naquela região ali do sul de Israel, deserto. Mais de 3.000 anos atrás, esse diálogo aqui utiliza de uma expressão que é uma expressão, com certeza,
totalmente entendida no nosso cotidiano, no cotidiano de hoje. Eu vou dar um exemplo a vocês aqui de algo utilizando a palavra vento. Por exemplo, esse menino é cabeça de vento. Alô? Cabeça de vento. O que é isso? Cabeça de vento. Quer dizer o quê? Que ele não tem nada na cabeça. Por quê? Porque o vento é algo que a gente não vê. A gente sente. Mas ninguém vê o vento. Como também ninguém consegue pegar o vento, segurar o vento. Não é? Não. Cabeça de vento quer dizer, ele não tem nada na cabeça. Cabeça vazia. Então, quando fala de vento, quer dizer, é algo que não dá para ver, que não se materializa, não é algo que, sabe, que você sente, mas daqui a pouco acabou, não tem mais nada. Não é algo palpável. Pronto. Cabeça de vento. Não tem nada na cabeça. Esquece de tudo, não tem conhecimento nenhum. Agora, se ele utilizou aqui, eu consigo entender, você também consegue. Da'at ruach, um conhecimento de vento. O sábio responderá um conhecimento de vento? O sábio responderá um conhecimento de vento? Ou seja, ele não é sábio. O que ele está querendo dizer é, Iov, que se porta como um sábio, com palavras rebuscadas, com palavras bonitas, mas tudo é palavra de vento, conhecimento de vento, conhecimento que não tem futuro, conhecimento que não é palpável, conhecimento que eu não consigo ver. O que quer dizer? Eu não consigo ver esse conhecimento na vida dele. Por quê? Porque o que eu enxergo é um homem que perdeu tudo, um homem amaldiçoado, né? Alô? Um homem que o devorador acabou com tudo, destruiu tudo, tá na miséria, acabado, arrasado, com o corpo todo acabado, todo destruído, uma peste totalmente, uma coisa deplorável, deplorável. É um conhecimento de vento. Conhecimento que não é palpável, que eu não consigo ver, que eu não consigo... É só da boca para fora, é vento, palavras... Também tem outra expressão, palavras lançadas ao vento. O que significa isso no nosso cotidiano, no nosso... né? Se alguém diz assim, olha, você só fala palavras lançadas ao vento. O que significa isso? São palavras que não têm correspondência. São palavras que não atingem ninguém. São palavras que não transformam ninguém. São palavras que não se materializam. As palavras não se materializam. Vão para o vento leva, joga fora, vai embora, se dissipa. E o vento vem, tem momentos que o vento vem, tem momentos que o vento para, que não tem nada. Tem momentos que o vento vem e balança as folhas das árvores, os cabelos das mulheres. Alô, os cabelos das mulheres quando não estão presos, os cabelos, as roupas nos varais. Alô. Mas tem hora que não tem vento nenhum. O vento vem e leva aquelas pipas, sabe? Aqueles papagaios, pipas, não sei como é que você chama. Mas tem hora que não tem vento nenhum. Palavras lançadas ao vento. Um conhecimento de vento. O sábio responderá um conhecimento de vento? É uma pergunta, na minha opinião. É uma pergunta. O sábio responderá um conhecimento de vento? Acredito que ele esteja perguntando e olhando para os amigos. Mas referindo-se ao pobre, do Iov. O sábio responderá um conhecimento de vento?
Um conhecimento sem futuro? Um conhecimento que não é palpável? Palavras lançadas ao vento? Vi malê. Malê é encher. E encherá. Cadim. A palavra Cadim refere-se exatamente... Esse é o título do vento oriental, que vem do Kedem. O vento oriental. O vento que vem do Oriente. O vento que sopra do Oriente. Esse vento está ligado exatamente... Esse vento está ligado exatamente a passagem na Escritura que denotam exatamente um vento quente. Um vento quente. Diferente do vento que vem do... Alô? O vento frio, o vento mais frio que vem do Yam, do mar. É o vento ocidental. Estamos falando da terra de Israel. O ocidente é chamado na escritura Marav. O ocidente, Marav. É chamado de Yam, mar, porque é o mar todo Mediterrâneo, a parte oeste de Israel. O mar Mediterrâneo cobre inteiro. De norte a sul é o mar Mediterrâneo que cobre. Lá de cima, lá no extremo norte, Rosh Hanikra, hoje, até você chegar, até Gaza, divisa já com o Egito, mar Mediterrâneo, o Yam Gadol, o mar grande, o Yam Gadol, mar Mediterrâneo. Esse vento oriental, muitas vezes na escritura, é descrito como um vento que vem para um vento quente, que vem com aquele calor para queimar. Um vento que normalmente está associado a queimar a vegetação. Um vento que vem para... Não vem para ajudar as plantações, vem para queimar as plantas, secar as plantas. Muitos textos bíblicos traz exatamente, não que exatamente o vento oriental faça isso todas as vezes, mas a escritura sempre associa esse vento oriental, que muitas vezes é falado de uma forma poética, citando inclusive esse vento oriental sendo nações estrangeiras que vêm para, entre aspas, secar as flores dos filhos de Israel, ou seja, da nação de Israel. Nações que vêm para atingir o povo de Israel, levando eles cativos, como os babilônicos, os babilín, os achurim, os assírios, entre outros povos. Os Yavanim, os gregos, os romim, os romanos, entre aspas. Todos eles. Então, Cadim é assim que é chamado o vento. Não traz exatamente Ruach Cadim, sempre traz Cadim, ou seja, a gente já sabe quando traz o termo Cadim, que vem do termo Kedem, vento oriental. Então ele diz, Vimalê e encherá Cadim de vento oriental, bitno o seu ventre. E encherá de vento oriental o seu ventre? Ou ele está afirmando que o sábio responderá um conhecimento de vento? Responderá um conhecimento de vento? Não, o sábio não vai fazer isso. O sábio vai encher o seu ventre de vento oriental? Por que ele chama isso? Por que ele fala isso? Vamos lá, vamos tentar entender aqui. Primeiro, ele de forma muito sarcástica, ele diz, ele fala, olhando para os amigos e referindo-se a Iov. Um sábio, apontando para Iov, um sábio, por acaso, responderá conhecimento de vento? Não, ele não é sábio. Um sábio vai encher o seu ventre, suas entranhas, o seu ventre. Porque a gente sabe que
Aqui ele está usando uma metáfora. Nós nos alimentamos e enchemos o nosso ventre não só de pão, mas especialmente precisamos da palavra do Eterno. Porque não só de pão viverá o ser humano, mas da palavra do Eterno. Então precisamos encher o nosso ventre não só de pão, não só do pão físico. Precisamos também comer do pão celestial, da palavra do Eterno, da sua Torá. Porém, ele está dizendo, um sábio vai encher o seu ventre de vento oriental, que é aquele vento que vem para secar, para murchar as flores. Entendeu, gente? Ele está dizendo que as palavras de Iov são palavras ácidas. Palavras que vêm para murchar, para secar as rosas do campo, as flores do campo, os lírios do campo. Alô? Vento oriental está sempre associado à destruição. E é disso que ele disse. Um sábio vai encher o seu ventre de vento oriental? De vento destrutivo? Não. Então ele não é sábio. Isso que ele está querendo dizer. A gente lendo e relendo, a gente consegue entender e compreender um pouco mais do que ele está falando aqui. Muitas vezes nas traduções que vocês têm, vocês não vão ter esse entendimento. Mas se você lê e relê no hebraico várias vezes, como eu fiz agora aqui, até eu consegui compreender um pouco melhor o texto. O que esse cidadão está falando. Agora presta atenção no verso 3. Roreach. Já vimos essa palavra nas aulas passadas. Roreach, que é a palavra iachar, que significa repreender, argumentar, corrigir. Então aqui se encaixa melhor, em todo o livro de Iov, essa palavra se encaixa melhor como argumento, argumentar. Rorear, argumentando, um sábio responderá um conhecimento de vento. Um sábio vai encher o seu ventre de vento oriental. Um sábio vai argumentar, né? Alô? Argumentando, bedavar. Todo o discurso dele são perguntas relacionadas a Iov e perguntas capciosas, já com resposta pronta, dizendo não. A resposta de todas as perguntas é não. A resposta de todas as perguntas que ele está fazendo, a gente já sabe, já é sugerido por ele mesmo que são todas negativas. Ele está querendo dizer que Iov não é sábio. Apesar de se comportar como tal. Apesar de usar palavras como se fosse um sábio, mas ele não é sábio. Segundo, diz o próprio ele faz. Um sábio vai responder um conhecimento de vento, vai encher o seu ventre de vento oriental. Roreach vai argumentar, bedavar na palavra ou em palavras. Lo iskon, é isso, iskon. Iskon é sacan. Sacan. O que é sacan? Sacan é algo proveitoso. Sacan, proveitoso, algo benéfico, né? Algo que a gente possa tirar um proveito, algo que a gente possa se beneficiar. Mas aqui ele está dizendo que um sábio, ele vai argumentar em palavras que não são, lo iskon, sacan, algo que se aproveita, algo que tem benefício, algo que é útil. Pronto. Um sábio vai argumentar em palavras que não são úteis, em palavras que não são benéficas, em palavras que nós não podemos tirar proveito nenhum. Um sábio vai? Não. A resposta é sempre não. Agora, ele utiliza aqui um termo que, inclusive, até hoje a gente utiliza esse termo aqui em hebraico. Milá. Milá em hebraico é palavra. E é um sinônimo de davar. Davar, ela é um termo mais relacionada a uma palavra no sentido de um discurso.
Apesar de que milá também na escritura pode ser uma tradução de discurso, uma tradução de palavra, uma tradução de um argumento, uma declaração. Milá, uma palavra, um discurso, uma declaração. São, então, sinônimos. Então, ele faz uma frase aqui muito bem construída, utilizando sinônimos para não repetir a mesma palavra. O que até nos dias de hoje, no nosso idioma, é uma construção ruim de uma frase. Você repetir a mesma palavra várias vezes numa frase. Você pode utilizar sinônimos. É o que ele faz aqui muito bem. Ele utiliza davar e utiliza milá. Porém, milá ele utiliza no plural, milim. Então, em vez de colocar aqui palavras, que poderia ser palavras também, eu coloquei o sinônimo discursos. Discursos ou declarações. Então, um sábio, ele vai argumentar em palavras que não são úteis? Não. A resposta é não, gente. É sugerido por ele mesmo que é não. O milim e discursos lo, que não, e o il, e a al. Todo mundo sabe que Yaal, até os dias de hoje, é algo benéfico, algo proveitoso, algo lucrativo, algo que você está ganhando. Yaal, ganhei, lucrei, me beneficiei, aproveitei. Perceba, é exatamente também um sinônimo de sacan. Olha que frase bem construída pelo amigo de Iov, ele faz. Ele utiliza dois sinônimos, palavras e palavras, e utiliza dois sinônimos de algo benéfico, algo proveitoso, algo que nos traz um ganho, algo que nos traz um benefício, algo que nos traz um proveito. São sinônimos. Então é uma frase brilhante, bem construída, muito bem construída na língua hebraica, muito bem construída. Porém, utilizada não para ajudar o ser humano, não para beneficiar um ser humano. Esse tipo de frase aqui o condena mais ainda, o coloca ainda mais no chão, o faz ainda mais sofrer. Não ajuda o reino do eterno. O reino do eterno, gente, existe para restaurar o ser humano. O propósito do reino do eterno não é condenar ninguém. O propósito do reino do eterno é salvar, libertar, transformar, restaurar o ser humano. E Yeshua, nosso mestre, ele fala exatamente isso. E foi muito mal traduzido, por sinal. Muito mal entendido, por sinal. Ele diz claramente isso, que os filhos de Adão, eles existem para o quê? Para libertar, para restaurar, para transformar, para salvar. Essa é a missão de cada um de nós. Sua missão na terra não é condenar ninguém. Entendeu? Não é tirar a vida de ninguém. Sua missão não é fazer um ser humano tropeçar. Ai daquele, diz a Escritura. A missão de cada um de nós é ser uma ponte entre o ser humano e o eterno. É ser uma ponte. É um facilitador. Um restaurador de caminho. Um endireitador de veredas. Vocês precisam entender isso. Isso é techuvá. Cada um de nós. Essa não é só a missão de Yeshua, é a missão de todo filho de Adão. E ele ensina claramente como fazer isso. Ele é um espelho, um alvo. Ele é um exemplo incrível. Mas nós, seguidores dele ou não,
seguidores dele ou não, nós, seres humanos, e especialmente nós, seguidores dele, seguidores de Yeshua, do Mestre Yeshua, nós temos que entender a mensagem do nosso Mestre. E nós temos essa obrigação, sendo discípulos, alunos dele, de serem, assim como ele, restauradores, facilitadores, salvadores. Porque uma palavra que você leva para uma pessoa que está pensando em tirar a sua vida e você chega para ela e dá um conselho a ela, faz um acolhimento a ela, faz ela se sentir bem, faz ela ver que a vida vale a pena, você salvou essa alma. Entendeu? Você libertou ela da morte. Você tirou o pensamento dela, tirar a sua vida. Sem você nem saber mesmo. Você fez isso. Uma palavra, um gesto, uma atitude, uma ajuda que você faz. Uma tzedakah que você faz, um alimento que você dá a alguém. Você livrou a pessoa da morte. Você tirou... Quando você ensina uma pessoa o caminho da vida, você desvia ela da morte. Você salvou. Entendeu, gente? A gente não pode viver a nossa vida e achar que tudo está nas costas de Yeshua. Tudo é ele que tem que fazer. Não. Somos discípulos dele. E temos que continuar pavimentando o seu caminho. O caminho que ele nos ensinou. O caminho da vida. O caminho da Escritura Sagrada. O caminho da santidade. O caminho de se afastar das transgressões, dos pecados. O caminho da salvação. A libertação. A restauração. E esse caminho nós pavimentamos todos os dias. A começar na nossa casa. Começar na nossa. E se estendendo por onde você pisar. Por onde você for. Pensem nisso. Sim. De forma bem. Meditem sobre isso. Ruminem sobre isso. Observem o que ele está dizendo aqui. Que um sábio, ele vai argumentar em palavras que não são úteis? Discursos que nada aproveitam? Não, então ele não é sábio. Então, veja, eles não estão salvando Iove. Eles estão condenando. Uma palavra que você dá a alguém, está precisando de um conforto, de um consolo, você pode confortar a pessoa, restaurar a pessoa, salvar a pessoa, ou você pode condená-la. Sua palavra, sua atitude. Tem que pensar muito nisso antes de agir contra alguém. Antes de agir contra alguém. Sempre tenha isso em mente. Meu objetivo, minha missão é salvar. Não condenar. Porque o reino do Eterno, o reino do Todo-Poderoso, a alegria que há é quando uma alma se arrepende. Faz chuvar. Volta para o Eterno. Se arrepende dos seus pecados. E não quando a alma é condenada. Então, sua missão é essa, salvar. Levar a salvação. Entendeu? Não condenar. Não julgar.
Todo ser humano tem a sua hora. Cada coisa tem o seu lugar. Não é a nossa função julgar o ser humano. Não é, nunca foi. Nunca foi. Isso só vai ser no final. E existe um juiz para isso, o Todo-Poderoso. Bom, vamos ler mais um texto aqui do amigo, entre aspas, de Iove. E ele fica mais afiado ainda. E agora ele é bem direto com o Iove. Primeiro ele fez 3 perguntas capciosas, mas qualquer pessoa, não importa que nível, entende que ele está falando de Iove, é óbvio. E o que ele diz? Que Iove não é nada sábio. E a sabedoria de Iove é uma sabedoria pífia. Agora o verso 4, ele é bem direto e utiliza a palavra do Eterno. Olha só. Atá, ainda tu, tafer. Tafer vem exatamente, é o verbo parar. Parar, que quer dizer não parar, de parar a dumar da vaca vermelha. Não é parar de vaca. É parar. Tem um outro resh no final. Parar. Significa violar, quebrar, frustrar. Né? Afata, ainda tu violas. Viola o quê? Ireá. O temor. Temor ao Eterno. Tu violas o temor ao Eterno. Vetigrá. E restringe dessa forma, violando o temor ao Eterno, você restringe sirá lifnei el. Essa palavra sirá, ela significa literalmente meditação. Você meditar. Sirá, quer dizer, meditar. Essa palavra aparece exatamente em Bereshit, capítulo 24, no final do capítulo 24. Quando Rivka, Rebeca, está vindo na caravana, junto com Eliezer, o servo de Abraão Avinu, nosso pai Abraão, e está esperando por eles ansiosamente, caminhando pelo campo, e Sirá, meditando pelo campo. Quem? O noivo, Isaac, esperando a sua noiva chegar, que ele nem sabia, ele imaginou muitas coisas na mente, né? Quem será a noiva que vai vir para ele? Ele ainda estava sofrendo muito com a perda da sua mãe, Sara, que havia mais ou menos uns 3 anos que havia morrido. A gente sabe disso, porque quando Rivka chega, ele tinha 40 anos. Então, sua mãe morreu com 127. Está escrito. Se ela tinha 127 e Isaac tinha 37 quando ela morreu. Se nesse momento ele tinha 40 anos, não precisa ser muito inteligente. Tinha 3 anos da morte da mãe. E ele vivia na tenda da mãe. E é a tenda da mãe que vai ser utilizada exatamente para ele morar com a sua futura esposa. Ele já tinha, inclusive, preparado a tenda. E quando Rivka chega, ele estava sirá, meditando. Meditando o quê? Meditando com o Eterno. E muitos tradutores colocam orando. Eu tenho restrição em utilizar esse termo para oração. Não estou dizendo que você não possa usar essa palavra sirá para oração. Mas a gente tem uma palavra bem definida para oração, que é tefilá. Ela é bem definida para isso. Sirá é um momento de devoção, é um momento de reflexão. A gente pode dizer que é uma oração, sim. Ok, tudo bem. Mas, literalmente, nós temos uma palavra, especificamente, melhor dizendo, nós temos uma palavra para oração que é tefilá.
tepalel, né? Orar, fazer uma oração. Então, sirá é você fazer uma reflexão, você fazer uma meditação, você está em devoção. Podemos, sim, dessa forma, falar em oração. E aqui a gente vê exatamente isso. Ele fala para Iove, olha Iove, sua meditação está totalmente, olha aqui a palavra, olha a palavra, alô, 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 hein? Gará, restrita, vetigirá, ela está restrita, você restringiu pelo fato de você violar o temor, você restringe a meditação, a reflexão, a oração, lifnei ele diante do Eterno. Observe que o que esse amigo dele está falando é algo bíblico, algo correto, porque se você viola o temor, se você rejeita o temor ao Eterno, que é o princípio de toda a sabedoria, e todo mundo sabe que o temor ao Eterno é a Torá, é o seu ensino, a sua instrução. Temor ao Eterno na Escritura significa Torá, o ensino, a instrução, a palavra do Eterno. E se você viola ela, se você descarta ela, se você não quer dar ouvidos a ela, até a sua oração é uma abominação ao Eterno. Veja, isso é escritura, gente. Isso está na escritura sagrada. Não é esse texto, não, meu amigo. Não é esse texto, não, alô. Esse aqui. Isso está na escritura sagrada. Hein? Mishlei, Provérbios, capítulo 28, verso 9. Messir, o que desvia o seu ouvido, mishmoa, de ouvir, de escutar a Torá, gam tefilatô, olha aqui a palavra oração, tefilá, gam tefilatô, também a sua oração, toevá, será uma abominação diante do Eterno para todo aquele que se desvia de ouvir, de escutar a Torá, todo aquele que viola a Torá, todo aquele que rejeita a Torá, o ensino, a instrução. Não faz nem sentido você violar, você rejeitar o ensino do Todo-Poderoso e fazer uma oração para o Todo-Poderoso. Isso não faz o menor sentido. Se você rejeita as minhas palavras, por que vem até mim falar comigo? Se você rejeita as minhas palavras. Então, em Provérbios 28, 9, é claro em dizer que todo aquele que desvia os seus ouvidos da Torá, também sua oração será considerada uma abominação. Quando fala também, quer dizer que aquele que considera a Torá uma abominação, o Eterno considerará também sua oração uma abominação. Por isso que usa gam também. Então veja que o que está aqui na Escritura é exatamente o que o amigo, o que está aqui na Escritura, em Provérbios 28, 9, é exatamente o que o amigo dele disse, gente, olha aqui. É exatamente isso. Ainda tu violas o temor que é a Torá. Na época que ele fala isso, a Torá, acredito, ainda não tinha sido entregue. Isso é bem claro, não há nenhuma menção de Torá em Iove. Torá não tinha sido entregue ainda nesse período. Mas existia o temor, existia o senso da palavra do Eterno, passada aos patriarcas. Existia o temor ao Eterno. Existia essa palavra, não materializada, mas existia na boca e nas ações de todo aquele que servia ao Eterno.
E observe que o conceito dele é um conceito bíblico, um conceito correto. O que o amigo dele fala é certo, é correto. Porque todo aquele que viola o temor ao eterno restringe a sua meditação, restringe a sua reflexão diante do eterno. Restringe, porque rejeitou o temor ao eterno. É exatamente o que está, em outras palavras, mas o conceito é exatamente o mesmo de Provérbios 28, verso 9. Então, eu quero que vocês vejam que todos os amigos de Iov utilizam a palavra do Eterno. Porém, eles estão utilizando a palavra do Eterno para julgar um ser humano. Vocês precisam compreender o livro de Iov. Porque se vocês compreenderem verdadeiramente o cerne desse livro, que se concentra nos diálogos entre os três amigos que foram para consolar um homem, um amigo, um conhecido, e acabam utilizando a palavra, em vez de consolar, em vez de utilizar a palavra para consolar, utilizam a palavra para julgar, para condenar. A palavra do Eterno deve ser bem utilizada. Tudo na vida, gente, que é bom, pode ser usado para o mal, até a palavra do Eterno. Por isso que diz que muitos utilizam a palavra para condenação. E dessa forma virá a sua própria condenação, porque ele utilizou a palavra para condenar os outros. Nunca utilize a palavra para julgar ninguém. Não coloque um ser humano contra o Eterno, nunca faça isso. Não suscite a ira de ninguém contra o Eterno. Apresente a palavra para alguém de uma maneira simples, de uma maneira fácil, mas principalmente de uma maneira que aquela pessoa possa conseguir escolher o caminho da vida. Foque sempre na salvação, na restauração, na techuvá, no arrependimento, porque é muito poderoso isso. Por que é tão poderosa a techuvá? Porque é a razão de existir do ser humano. O ser humano não foi criado para ser condenado, ele foi criado para ser salvo. Ele foi criado para viver para sempre. Claro que depende da escolha dele. Por isso mesmo que você tem que fazer de tudo para ele escolher o caminho da vida. Tirar todos os obstáculos possíveis e imagináveis. Nosso querido Yaakov, também conhecido como Yaakov Hatzadik, Yaakov o Justo, abençoada a memória, irmão de Yeshua, tem a quem puxar, ele diz exatamente isso. Não coloquem obstáculos no caminho das pessoas, das nações que estão voltando, que estão fazendo techuvá. Não coloquem obstáculos. O objetivo da vida humana é exatamente a salvação. É o caminho da vida. O objetivo da vida é a vida. Nós não nascemos para morrer, nós nascemos para viver. A morte é um obstáculo que todo ser humano precisa vencer. Todo ser humano, essa é a nossa missão, vencer a morte. Vencer a morte, viver. Esse gosto, essa fome pela vida que está dentro de cada um de nós, essa vontade de viver. Você tem que ter vontade de viver. Você tem que desejar a vida, não a morte. Morte é apenas um obstáculo. E com certeza, se você desejar, se você quiser, você vai vencer. Você vai. Acabou. Porque essa é a vontade do Eterno, gente. O Eterno não quer que o ser humano seja destruído. Nós somos destruídos pela nossa própria vontade, pelos nossos próprios atos, pelas nossas próprias escolhas.
não pela vontade do Eterno. O próprio Eterno diz isso. Não é o meu desejo que vocês pereçam. Basta você ler com cuidado, com calma, é bem explicativo. Yehezkel, Ezequiel, capítulo 33, todo ele. Quando você vê claramente o desejo do Eterno pelo arrependimento do ser humano, mesmo que ele seja um ímpio condenado à morte, um ímpio predestinado à morte, porque ele está cometendo impiedade. Mas o Eterno diz, se ele se arrepender, todas as suas transgressões eu esquecerei. Eu não vou nem lembrar mais. Porque meu maior desejo é que ele seja salvo. Não existe nada mais poderoso do que o arrependimento humano, do que a chuva. Genuíno. Óbvio, né? Estamos falando de nada aqui de mentirinha. Tudo estamos falando aqui é de sinceridade. Mas as religiões vão colocar milhares de obstáculos para isso. É fácil assim, é? Vão colocar milhares de obstáculos. Milhares! Deixa isso de lado. Vamos seguindo aqui. Você vê aqui uma clara condenação. Um claro julgamento. Ele tá afirmando que Iov está violando o temor ao Eterno. Iov nunca violou o temor ao Eterno. Se violou, foi antes do seu livro. Porque o livro inicia dizendo que ele é justo, um justo que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, ele é reto, ele não se desvia para o mal, ele sempre praticando a justiça de forma correta, sempre. Agora, gente, mais uma vez, a língua afiada do Elifaz. Olha só. Esse é o penúltimo verso de hoje. Verso 5. Que essa palavra não foi traduzida por Almeida. Eu não sei porque ele não traduziu. Não traduziu, não. Ele já pula para cá. Ó. Mas é uma palavra tão fácil, não sei por que ele não traduziu. Que e Aleph. Quem é que não sabe o que é Aleph? Aleph. A primeira letra do Aleph Bet. O começo. O início. Força também significa. Aleph. Boi, né? Força. Ki e Aleph. Onecha. Avonecha. Perdão. Avonecha. Ki e Aleph avonecha, pois o começo da tua transgressão ou da tua iniquidade, avon, iniquidade. Ki e Aleph avonecha, pois o começo, o princípio, ou se você quiser também, a força da tua iniquidade. Olha que julgamento terrível. Pirra está na tua boca. A tua boca te condena. A força, o princípio, o começo, o impulso da tua iniquidade está na tua boca, na tua língua. E aqui, ó. Vetivihar. Bahar em hebraico é escolher. Vetivihar, e tu escolheste leshon ou lashon, é uma língua arumim, uma língua de astutos. Eu grifei essa palavra, arumim, está no plural de arum. Repito, arum. Olha que interessante. Como esse cidadão utiliza a palavra do Eterno para condenar, para julgar Iov. E não só isso, gente.
se você lê no hebraico o que ele está dizendo aqui, tudo fica mais forte quando você vê as coisas no hebraico. Porque ele utiliza termos que são nocivos demais para um ser humano. Para qualquer ser humano. Ser chamado por esse nome aqui, ó. Ser utilizar desse nome, desse adjetivo aqui para alguém. Por quê? Porque quando foi que esse adjetivo apareceu na Escritura pela primeira vez? Eu vou ler para vocês agora. É um texto muito fácil e qualquer estudante de hebraico no nível de vocês, já está no 5º módulo, vocês estão no 5º módulo. Se você já fez todos os módulos, com certeza você lê todo esse texto, não precisa nem olhar para a tradução, você traduz tudo. Olha como é fácil, ó. Gênesis, porque a Torá é o lugar mais fácil para você ler o hebraico bíblico. É bem fácil, é para criança pequena. É um hebraico para bebê. A criança pequena. Gênesis, Bereshit, capítulo 3. Vê Hanahash e a serpente. Olha como é fácil o texto. Raiá era Arum. Arum. Exatamente o termo que o amigo utiliza para Iov. Dizendo que a língua dele era uma língua Arum. Uma língua de Arumim. Uma língua de astutos. Então, a serpente era Arum mais astuta, Mikol Hayat Hasadeh, do que todos os animais, do que todos os seres vivos, animais, Hasadeh do campo. É fácil o texto. Facílimo, gente. Asher que Assá fez, Adonai Elohim, que criou, que fez o eterno Elohim. A mais astuta era a Nahash, a serpente. Vaiomer, e disse El Haishá, para a mulher. A serpente, que era mais astuta do que todos os animais do campo, que o eterno fez. Tudo o eterno fez, inclusive a própria serpente. Falou, a serpente que existe por aí. Ela é mais astuta, ela era mais astuta do que todos os animais do campo. E ela disse para a mulher, que amar Elohim, foi assim que disse Elohim, Lo torlu, não comerás Mikol etz hagan, não comerás de todas as árvores do jardim. Texto facílimo, 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 facílimo. Não é fácil? Agora, o que é que nos interessa? Vocês estão percebendo que de forma sutil, astuta, alô, vou usar do mesmo veneno dele, astuta, de forma sutil e astuta, ele está dizendo que a língua de Iov é como a língua daquela serpente? Aquela língua venenosa? Para enganar, utilizando palavras corretas. Se você observar, a serpente em nenhum momento mentiu. Ela não mentiu, não. Ela não mentiu. Ela fez uma pergunta para tentar desestabilizar a mulher. Mas ela não mente. Ela disse que se ela comesse da árvore, ela seria... Os seus olhos abririam. Alô, é exatamente isso mesmo que aconteceu. Ela não mente. Como também ela fala que não há morte. Realmente ela não mentiu. Não existia morte na época? Não existia. Não existe morte, é o que ela disse. Não existe morte. Você não vai morrer não, porque não existe morte. Nunca ninguém morreu. Nenhum bicho morreu até hoje. Nem existe isso. Não existe. Realmente não existia ainda. Passou a existir. Alô, ela não mente, mas ela utiliza as palavras de forma astuta. Então, é o que ele está dizendo, que a língua de Iov é uma língua astuta, mas na verdade é a língua deles. Que em nenhum momento eles estão utilizando palavras falsas, eles estão utilizando palavras verdadeiras, eles estão utilizando a palavra... É isso que vocês têm que entender.
É isso que vocês precisam compreender no livro de Iov. O Eterno está alertando o ser humano para isso. Cuidado com aqueles que utilizam a palavra do Eterno de forma astuta. Porque é muito astuto isso, utilizar a palavra do Eterno, palavras bonitas, palavras corretas, porém para julgar, para condenar. É isso que o Eterno está mostrando aqui, que a humanidade vai fazer em todas as épocas. O ser humano é o mesmo. Cuidado com essas pessoas que ensinam, entre aspas, a palavra, que utilizam da palavra. Qual o objetivo disso? Qual o objetivo de falar da palavra? Qual o objetivo de usar a escritura? É para o teu crescimento? É para fazer você uma pessoa melhor? É para te tirar desse marasmo, desse lamaçal? Para te tirar dessa depressão, dessa ansiedade, desse desejo de não mais viver? Ou para te condenar, te colocar para baixo, te fazer a pior pessoa do mundo? E tirar o teu dinheiro, tirar a tua paz, tirar a tua liberdade, tirar a tua individualidade, tirar as tuas escolhas, te controlar. É isso que fazem as religiões desde que elas foram criadas. Controlar a pessoa. Decidir por você. Em vez de você pensa que está se aproximando do Eterno. Não, muito pelo contrário. Você está mais longe do Eterno ainda. E aquele vazio que você tinha antes ainda está ainda maior. E você não percebe. Porque você não está próximo do Eterno. Você está próximo de uma doutrina religiosa. Você pensa que está, mas não está. Por quê? Porque a palavra do Eterno foi utilizada de uma forma errada. É exatamente o que os amigos fizeram. Eles utilizaram a palavra do Eterno para julgar e condenar o ser humano. Ele fala aqui dele mesmo, da astúcia dele, da astúcia deles. Horrível. A gente termina com esse verso 6. Yarshiahá. Que audácia! Que cara de pau! Ele chama Iov de Rachá, ímpio. Irshiahá, a tua impiedade. Pirra, é tua boca. Ou está na tua boca. A tua impiedade está na tua boca. Ou é a tua boca. As duas formas podem ser aqui. Veloadi, e não eu. Não sou eu que te fiz ímpio. Não sou eu que digo que tu és ímpio. É a tua própria boca que diz que tu é ímpio. Porque a tua impiedade está na tua boca. Tua impiedade é a tua boca. Os faterra e os teus lábios, a tua língua, os teus lábios. E a anu respondem bar contra ti. Ele está dizendo que não são eles que condenam Iov. Não são eles que julgam Iov. Não são eles que dizem que Iov é um ímpio. Não. É ele próprio, com as palavras dele. Essa é exatamente uma pessoa religiosa. Ela nunca confessa os seus erros. Sempre coloca a conta dos outros. Na mente dela, ela é a melhor pessoa do mundo,
pessoa mais santa do mundo, pessoa mais próxima do Eterno, só pelo fato de utilizar a palavra do Eterno. Mas quem utiliza a palavra do Eterno para condenar alguém, para julgar alguém, essa está longe do Eterno. Essa é a pessoa que a Escritura chama de pessoa arrogante, prepotente e orgulhosa. E do arrogante, do prepotente, o Eterno se afasta. Mas do humilde, ele se aproxima e dá a mão para ele. Se aproxima do humilde e se afasta do arrogante. Você está me ouvindo? Não sei se agora na terça ou depois, qualquer outro momento. Esse vídeo vai estar sempre disponível enquanto existir essa plataforma, enquanto esse canal existir. Não sei por quantos anos vai estar disponível esse vídeo. E a palavra que eu trago para vocês hoje, através deste ensino, é essa. Não utilize a palavra do Eterno para julgar e condenar ninguém. O objetivo de todo ser humano é salvar, libertar, restaurar. Para isso fomos criados. Para sermos restauradores, salvadores, libertadores. A resposta exatamente para a pergunta de Caim. Hashomer ahi anohi, guardador do meu irmão eu sou? Quem? Sim, quem? Hashomer ahicha atá. Sim, guardador do teu irmão és tu. Protetor, guardador, protetor, libertador, salvador. Somos uns dos outros. Para isso veio os filhos de Adão. Para isso existimos. A existência humana, ela é, em primeiro lugar, para preservação. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Espero que vocês tenham gostado de mais um. É meio difícil trazer esses textos que são bem duros de digerir. Mas, em tudo na Escritura a gente consegue tirar algo proveitoso. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Desejo a todos, Laila Tov, uma boa noite. Até amanhã, quando teremos Atos dos Emissários com o menino, violão de ouro. Alô, o papai Raimson. Na quinta-feira eu não tenho a confirmação ainda se vai ter. Rufem os tambores aí, mas de qualquer forma, vamos rufar os tambores. Com o menino Renato de Prínzio, um pedacinho da Torá. E já, logo logo, nós teremos também a professora Suzana em ação, tá, gente? Logo ela vai trazer pra gente uma visão dela sobre o Sermão da Montanha. Logo. Ela está terminando de preparar. Teve um período agora que ela se absteve de trazer o programa, né? Que é aquele período bem conturbado para o povo de Israel. A gente respeita isso claramente. E logo ela já está preparando, tem bastante coisa preparada. Logo ela vai começar a fazer os seus programas. Logo, viu? Logo. Acredito que nesse mês ainda já vai ter aí os primeiros programas, a gente vai divulgar para vocês. Então na quinta-feira eu não tenho certeza se vai ter um pedacinho da Torá, mas fiquem alerta. Não sei se o menino Renato de Pinto está aí no chat. Se tiver, ele já responde aí já se vai ter ou não.
Senão vocês vão ver, vão acompanhar, tanto pelo grupo do Telegram, alô, aqui, ou no próprio canal vocês vão ver o vídeo, a programação do vídeo. Na próxima sexta-feira, nós teremos a nossa Parashá Ekev, e se o Eterno assim permitir, nós estaremos juntos para trazer para vocês, né? Eu acredito que eu esteja nessa programação, né? Já há muito tempo foi passado para mim essa programação, então eu acho que sou eu, né? Não é menino Renato de Prince? Alô, responde aí também. Estou meio perdido esses dias. Eu acho que sou eu. Eu estou me preparando para ela, para Parashá Ekev. Então a gente se encontra no próximo Shabbat, Imitzer Hashem, se o Eterno assim nos permitir. Um beijo, Shalom, Laila Tov, Lekulam. Boa noite para todos.